Bem-vindo ao Aqui é História. E hoje, no nosso último vídeo desta série sobre a Roma Antiga, nós vamos falar sobre a queda de Roma. Venha comigo depois da vinheta. Você já deve ter ouvido falar das mirabolantes histórias dos imperadores romanos. Disputas familiares, golpes, envenenamentos. A literatura adora se debruçar sobre esse período da Roma Antiga. Agora, historicamente, pensa na instabilidade política daquela época. Não tinha estrutura que aguentasse. Roma era imensa e expandia a cada nova guerra. Chegou uma hora que ficou claro ser melhor cuidar do que já era romano do que expandir mais. Mas isso trouxe um efeito colateral. Olha só, a economia era baseada num sistema escravista. E os escravizados, quem eram? Eram prisioneiros de guerra. Ou seja, sem guerra, sem escravizados. Sem escravizados, sem mão de obra. Sem mão de obra, sem produção. Sem produção, comeria-se o quê? Fora que muitos dominados receberam a cidadania romana, o que ampliava, sim, claro, o número de cidadãos, mas não a mão de obra. Complexo isso. Não demorou para o abastecimento diminuir, os conflitos aumentarem e a paz ser comprometida. A manutenção do exército se desequilibrou e, aos poucos, as fronteiras foram ficando menos guarnecidas, abrindo caminho para a entrada de não-romanos, pejorativamente chamado de bárbaros, por não falarem latim e parecerem sempre estar balbuciando alguma coisa. Os saques se tornaram constantes. Os bárbaros iam se fixando no território e ficava difícil recuperar o poder imperial. Enquanto a política ia mal, uma força religiosa se espalhava, o cristianismo. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o cristianismo e o imperador Constantino. Depois, clica aqui no vídeo que eu deixei no card para conferir essa história. Os germânicos eram alguns daqueles que vinham chegando em Roma. E a mistura da cultura germânica com a cultura romana futuramente formaria o caldo cultural da Idade Média. Vale lembrar que, buscando melhor administrar aquela imensidão, Roma começou a experimentar divisões administrativas. Com a morte do imperador Teodósio, o território foi compartilhado por seus filhos, Honório e Arcádio. De um lado, a Roma Oriental, com capital em Constantinopla. Do outro, a Roma Ocidental, com capital em Mediolano. E foi o lado ocidental que, em 476, caiu de vez, sofrendo a invasão dos Érulos. Odoacro depôs o imperador Rômulo Augusto, e ali os historiadores apontam o fim da Antiguidade e o começo da chamada Idade Média. Roma Oriental, porém, permaneceu firme. O chamado Império Bizantino só cairia em 1453, quase 1000 anos depois. Aqui no canal você encontra um vídeo falando sobre a queda do Império Bizantino e também uma playlist falando sobre a Idade Média. Não deixe de conferir. Agora é hora de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima no Aqui é História.